mais saudável chegando aí na sua casa. Obrigada pela sua audiência e muita gente já curtindo as férias. Que coisa boa! E vamos então começar o programa com a repórter Vitória Urbani e os bichinhos de estimação. Vamos saber quais os principais cuidados com os filhotes. Ver essas carinhas fofas e peludas, fica com vontade de levar para casa, não é mesmo? Um filhote, então, nem se fala. A Taluana e o Everaldo, logo que começaram a morar juntos, ganharam 2 cachorros de 4 meses, o Choio e o Atum. Pra gente tá sendo assim uma coisa totalmente nova. A última vez que eu tive bichinho de estimação, eu tinha uns 13, 14 anos, então eu não tinha aquela responsabilidade ainda de realmente ter que cuidar integralmente do bichinho como eu estou tendo agora. É igual bebê, tem muita coisa para aprender. A Cora e a Chloe chegaram na casa da família Bastian com apenas 15 dias de vida. Eram tão pequenas que os donos tinham que cuidar para não pisar nas gatinhas. E a nossa maior preocupação quando elas chegaram lá em casa foi a questão da alimentação. A gente tinha muito essa preocupação da comida, se a gente dava leite, se não dava. Nos primeiros meses de vida, o gato não tem a capacidade de fazer a gliconeogênese, processo que cria novas moléculas de glicose no corpo. Por esse motivo, o felino precisa comer a cada 3 horas. Nas primeiras 2 semanas de vida, o animal está passando pela fase chamada neonatal, uma fase de extrema dependência, tanto da mãezinha quanto do ser humano que cuida, sendo extremamente importante uma alimentação frequente e, caso não haja mãe, jamais administre leite de vaca ou de outros animais. Existem leites no mercado específicos para cães e gatos. Um animal é considerado um filhote depende da espécie. Os gatos é até 1 ano, já os cães até 2. E nessa fase é comum muitos donos terem dúvidas sobre a alimentação, como ensinar o animal a fazer as suas necessidades no lugar certo e até mesmo o que não se deve fazer de jeito nenhum. Que a administração de medicamentos sem orientação de médico veterinário, por exemplo, paracetamol, que é extremamente tóxico para esses animais, mas muito comum na rotina humana, então isso não deve ser feito jamais. E também o comportamento hostil de alguns tutores em relação ao animal, especialmente na tentativa de ensinar com que ele urine e defeque no lugar correto. Muitas vezes tutores usam comportamentos mais agressivos e isso jamais, em hipótese alguma, deve ser feito, porque pode alterar a vida inteira desse animal, fazendo com que ele tenha muito medo daquilo e muitas vezes até mesmo não aprenda o que o tutor quer ensinar. É importante ter paciência. A técnica do reforço positivo é uma ótima maneira de ensinar onde seu bichinho deve fazer as necessidades. Se o filhote acertar, recompense com carinho ou petiscos. Um dos métodos que eu uso bastante e que funciona muito bem, que é deixar o jornalzinho próximo do local onde eles costumam a defecar, para que aquilo costume se tornar corriqueiro, que eles costumem a buscar aquele local. Até mesmo se o animal tiver mais dificuldade, molhar o jornal na urina dele, para que ele sinta o seu próprio cheiro naquele local e entenda que ali é o local correto. Com paciência e carinho, aos poucos eles aprendem. É importante saber também que os filhotes têm a temperatura corporal um pouco maior que a nossa. Isso porque ainda não desenvolveram a termorregulação, ficando assim mais expostos ao risco de hipotermia. No inverno, o tutor deve manter o animalzinho aquecido com cobertores. Elas dormem com a gente, durante a noite, ou com meu irmão, ou com a minha mãe, ou comigo. Então, durante a noite elas estão sempre aquecidas, porque a gente liga o ar ou bota cobertas bem quentinhas, então, E quando a gente tá na sala, a gente tem um aquecedor a gás bem quentinho e elas adoram quando a gente liga ele. A gente liga e fica uma disputa na frente da estufa do aquecedor pra ver quem vai ficar com o melhor lugar mais quentinho. Depois da fase neonatal, a partir dos 2 meses, os nossos amigos de 4 patas desenvolvem a própria personalidade. É quando nós, humanos, devemos apresentar a eles o mundo.
Todos os tipos de pessoas, de todas as cores, tamanhos e tipos, todos os tipos de chão, de grama, areia, enfim, tudo. É bom que você apresente isso para ele, para que no futuro ele conheça e não desenvolva medo. Amar esses pequenos é tarefa fácil. Eles são os maiores fãs de carinho, brincadeiras e, claro, travessuras. Tiramos tudo que podia ser destruído por filhote do alcance deles ali, né? A gente tem que brincar, dar atenção, dar carinho. Eles são realmente a alegria da casa, é muito gostoso chegar em casa. Tá sendo muito gostoso, é um desafio, assim, muito, 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 muito bom. Ai, ter um bichinho de estimação é tudo de bom, mas a gente sabe, é preciso ter consciência da responsabilidade e dos cuidados necessários para a saúde e bem-estar do seu pet. E a gente segue falando de filhotes. Agora são as crianças. Vamos falar sobre a importância da microbiota nos primeiros anos de vida. E quem está comigo é a gastropediatra, a doutora Cristina Targa Ferreira, chefe do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio. Olá, que prazer tê-la aqui no programa. Oi, Laura, tudo bem? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar contigo aqui hoje. Obrigada! Então vamos começar falando sobre a microbiota. Eu sei que muita gente deve pensar, mas o que é isso? Do que se trata? Popularmente é a flora, quando se fala na flora intestinal, mas é importante a gente entender melhor. Eu gostaria que explicasse então o que é a microbiota. Então, Laura, a microbiota é exatamente o que tu disseste. É o que a gente chamava de flora antes. Hoje, a gente descobriu, teve o projeto Genoma, que a gente descobriu que a gente tinha 25 mil genes. E apenas 6 anos depois, o Genoma foi em 2001, em 2007, existiu o projeto Microbioma, que foi o estudo dos micro-organismos, ou seja, de todos os bactérias, vírus, fungos que habitam em nosso organismo. E o que se descobriu? Foi que nós temos muito mais genes de micro-organismos do que genes humanos. Existe até um livro que diz que nós somos 10% humanos por causa disso, porque nós temos trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, que habitam o nosso organismo. Antes a gente pensava que isso só existia no intestino. Hoje se sabe que existe mais de tudo no intestino, mas existe também em outros órgãos que estão em contato com o exterior, como por exemplo a pele, como por exemplo o trato urinário, o ginecológico. Então a gente sabe que nós temos esses trilhões de micro-organismos e que eles são muito necessários para a nossa saúde. Eles são importantíssimos para a nossa saúde. E se descobriu que as crianças formam essa microbiota nos primeiros 1000 dias, que a gente diz, durante a gestação e nos primeiros 2 anos de vida. Isso se estende um pouquinho até os 3, 4 anos de vida, quando cada criança forma, então, esse conjunto de micro-organismos, de bactérias principalmente, porque é o mais importante, que nos habitam. E essa microbiota está, então, associada tanto à saúde, à nossa saúde, como também às doenças que vão surgindo ao longo da vida. Então, a microbiota hoje representa todas as atitudes boas que a gente faz, as atitudes benéficas. Então, se sabe hoje que para melhorar a nossa microbiota, nós devemos fazer coisas como uma nutrição adequada e saudável, exercícios, menos estresse, dormir bem. Tudo isso melhora a nossa microbiota. Então, como a gente começa isso? Começa importantíssimo durante a gestação, que a mãe, então, já se alimente bem, já tenha hábitos saudáveis já na gestação, para essa criança, então, nascer com uma microbiota mais saudável. Quando a criança nasce, no momento do parto, há uma transferência da microbiota, da flora da mãe para a criança. E isso ocorre principalmente no parto normal. Quando a criança faz uma cesariana, nasce de cesariana, essa microbiota já não é tão saudável, ela já não pega tanto da mãe, ela vai ser mais estéril, que a gente diz, vai ter menos micro-organismos.
E outro fator fundamental para a riqueza dessa microbiota na criança é o leite materno. Então, hoje se sabe que na glândula mamária, na pele da mãe, nos ductos mamários, tem uma microbiota, tem bactérias que são saudáveis e são fundamentais para a nossa saúde. Aí a criança vai formando a sua microbiota, a nutrição é importante, a introdução alimentar dessa criança é importante, os hábitos de vida dessa família, dessa criança são importantes para a formação dessa microbiota, e isso vai determinar se essa criança no futuro vai ter uma predisposição de ser mais saudável ou mais doente de acordo com essa formação da microbiota. Quem nasceu de cesariana ou não recebeu aleitamento materno ou ainda fez um uso de antibióticos com frequência na primeira infância, é possível na vida adulta reverter o quadro e ter uma boa microbiota? Então, pode sim. É óbvio que nesse momento que essa criança está em formação, é fundamental que isso seja tudo o mais saudável possível, né? Então, o parto normal, o aleitamento materno, a nutrição saudável, então não dá comidas industrializadas nesse primeiro ano de vida, principalmente comidas saudáveis, né? Frutas, legumes, verduras. Então, para essa criança começar a sua nutrição e a formação da sua microbiota no modo saudável. Obviamente, tem coisas na vida, como, por exemplo, algumas doenças que a gente precisa tomar antibiótico. Quando nós tomamos um antibiótico, ele está antibio, né, antivida, matando as nossas bactérias que estão causando a doença, mas também está matando outras bactérias. Então, a gente tem que fazer, de novo, alimentação saudável, práticas saudáveis e pode, nisso também, se usar os chamados probióticos. Por isso que hoje está tão na moda o uso de probióticos, porque é uma maneira da gente tentar, pelo menos, modular a nossa microbiota de maneira mais saudável. Existe também o que se chama, e aqui eu vou aumentar um pouco os nossos conhecimentos, porque não quero confundir, mas existe o que se chama os pré-bióticos, que são como se fosse a alimentação dessas bactérias. São fibras e açúcares que essas bactérias no nosso intestino comem, usam como energia e formam substâncias benéficas. Aí quando se fala no açúcar é da glicose da fruta, não do açúcar refinado, seria isso? Exatamente, os açúcares não fermentáveis, que as nossas bactérias gostam, digamos assim, são as fibras e os açúcares naturais, como os açúcares que existem em frutas, em verduras, em legumes, a frutose. Então, essas coisas que são os açúcares que vão para o nosso intestino, e lá no nosso intestino, onde é o lugar, o intestino grosso é o lugar que nós mais temos bactérias do organismo, essas nossas bactérias vão comer esses açucrinhas e vão transformar em produtos metabólicos benéficos. E esses produtos metabólicos é que vão ditar as nossas ações de saúde. Isso se sabe que acontece também com outras ações, como, por exemplo, a diminuição do estresse, a diminuição da poluição, os hábitos saudáveis, o exercício melhora muito a microbiota. Existem estudos com ratinhos, que eles fazem os ratinhos nascerem num ambiente que não tem nenhum micro-organismo, nenhum germe. A gente chama os ratinhos germe-free. E se a gente bota uma microbiota saudável nesses ratinhos, eles não vão ter obesidade, eles não vão ter hipertensão, eles não vão ter autismo, eles não vão ter outras doenças, que são as doenças mais crônicas e as doenças mais comuns no mundo atual. Então, a microbiota saudável mostrando o papel nessas doenças. As alergias podem estar associadas ao desequilíbrio da microbiota? Se acha que sim, Laura, se acha que essas doenças, principalmente as que aumentaram muito no mundo atual, que é alergias, doenças autoimunes, obesidade, autismo, as doenças tipo depressão, ansiedade, tudo isso tem a ver com o desequilíbrio da microbiota causado por esses desequilíbrios, por essas ações desfavoráveis que a gente falou do mundo moderno, do mundo atual. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e comece a prestar cada vez mais atenção ao nosso estilo de vida. Exatamente, Laura, a gente tem que ser mais saudável e fazer a nossa microbiota mais saudável. Então, não tomar antibiótico por nada,
comer saudável. A nutrição hoje se sabe que é tudo na vida da gente, né? Que a melhor prevenção das doenças é uma boa nutrição. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um enorme prazer conversar contigo. Obrigada. Obrigada eu, Laura. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora vem o nosso quadro Espaço Saúde. A nutricionista Alice Beuren, da Rede de Saúde Divina Providência, tem algumas dicas para quem quer cuidar da alimentação e não cometer exageros quando participa de eventos sociais, almoços e jantares fora de casa. Quando o evento for um jantar, procure durante o dia consumir alimentos mais saudáveis, como frutas e verduras. Antes de sair de casa, faça um lanchinho, assim você não irá com fome ao evento. No momento de se servir, procure dar uma olhada em todas as opções de prato, fazendo assim a sua seleção, procurando alimentos que não são da sua rotina alimentar e que são próprias do momento. Faça um prato bem equilibrado com saladas, com proteínas e com carboidratos. Coma devagar, saboreie, aproveite o momento. Mantenha-se hidratado, consuma muita água. E ao ingerir bebida alcoólica, tenha cuidado, não exagere. Tente intercalar um copo de bebida alcoólica com um copo de água. Mantendo esses cuidados, teremos uma alimentação saudável e equilibrada e sem excessos. Muito obrigada. Anotaram as dicas? Está valendo, porque não é nada agradável comer muito, beber muito e no dia seguinte ficar com aquele sentimento de culpa ou passando mal, não é mesmo? Bom, agora a professora e mestre em literatura de língua portuguesa e bacharel em filosofia, Susana Bins, fala sobre algo que ela ama e eu também. A leitura. Vamos entender por que ler literatura é importante e nos faz um bem danado. Muito mais do que para aprender novo vocabulário, para desenvolver a linguagem, a literatura é importante por aquilo que ela nos dá ao nosso interior. A literatura importa porque ela faz conosco um exercício de compaixão, quando nós nos colocamos no lugar daquelas personagens, daquelas pessoas de faz de conta que nós sabemos que não existem e conseguimos entender as suas dores, as suas dificuldades, as suas alegrias. A literatura importa porque ela trabalha a nossa imaginação, que é importantíssima para várias coisas, inclusive práticas da nossa vida. A literatura importa porque em momentos de tristeza e de solidão ela nos acompanha e silenciosamente nos acolhe. A literatura importa porque ela nos mostra um horizonte maior do que aquele que nós temos. A literatura importa porque ela nos humaniza. Eu costumava dizer aos meus alunos do ensino médio que eu não acreditava que existissem pessoas que não gostassem de ler. Eu acreditava, isso sim, que existiam pessoas que ainda não tinham encontrado o tipo de livro que gostavam de ler. E que quando isso acontecesse, essas pessoas seriam irremediavelmente leitoras. É incrível como ler contos, romance, poesia, biografias, enfim, mergulhar em histórias de outras pessoas, isso enriquece o nosso olhar em relação à diversidade humana. E a Susana nos coloca isso muito bem na sua fala. Então agora ela vai nos trazer algumas dicas de bons livros. Que tal escolher um para você viajar mundo afora sem sair de casa? De poemas eu sugiro, do Drummond, Nova Reunião de Poesia, 23 livros
de poemas de Drummond aqui inseridos. Já para quem gosta de ler contos, O Dia em que o Papa Foi ao Melo, de Aldir Garcia Schley, editora Ar do Tempo. E o romance da jornalista e escritora mineira Leila Ferreira, O Amor que Sinto Agora. De romances estrangeiros, este pequeno livrinho do português José Luiz Peixoto, Morreste-me, editora dublinense, e este livro fantástico, Marcas de Nascença, da escritora Nancy Houston, LPM Editora. Para quem gosta de fatos reais, o pesado e difícil, mas importantíssimo livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da autoria da jornalista Daniela Arbex, editora Intrínseca. E concluindo, tem aqui um livro que você vai gostar, que é um livro do Antônio Fagundes, em que ele recomenda vários livros a serem lidos. Muito obrigada! E para quem quer mais sugestões de livros comentados pela professora Suzana Bins, é só acessar o canal que ela tem no YouTube, chamado Na Saleta de Leitura. Você também encontra no perfil do Instagram com o mesmo nome. E agora tem a Mari, a guria natureba. Fala aí, Mari, qual é a receita de hoje? Bolo de milho com goiabada da minha avó. Os ingredientes são fáceis de encontrar, aposto que vocês têm em casa. E vou mostrar quais são para vocês. De líquidos, leite de coco, ovos, óleo de coco. A gente vai usar também milho, que pode ser milho de espiga ou milho enlatado. Lembrando que se vocês forem comprar milho de latinha, precisa estar escrito nos ingredientes: milho, água e sal. Só isso. Daí é tranquilo de usar. Eu escorro embaixo da torneira, dou uma lavadinha nele e elimino aquela água da conserva. Farinha de milho, claro. Açúcar mascavo, pode ser açúcar de coco, pode ser demerara. Coquinho ralado para colocar por cima, porque combina e também vai conversar bem com o leite de coco e o óleo de coco. Canela, também pode ser cardamomo e fermento. Só isso. Passo 1, colocar no liquidificador o óleo de coco derretido. Derreti em banho-maria, mas se é uma época muito quente do ano, ele já vai estar derretido na tua cozinha, tá? O leite de coco, ovos e o milho para triturar bem. Depois disso a gente passa para o passo 2 e mistura tudo na mão. Lembrando que forno pré-aquecido. Se o forno não estiver pré-aquecido, não dá para começar a fazer tudo. Óleo de coco derretido, são 4 colheres de sopa. Não é aquele bolo cheio de óleo, tá? Uma xícara de leite de coco caseiro, de derrubar. 2 ovos. Lembrando que o ovo tem que quebrar separado, né, gente? Se um ovo estiver estragado, tchau pra receita de vocês. Uma dica importante para quem sente aquele gosto residual de ovo. É só pescar aquela pelezinha que envolve a gema com os dedos. É sem nojo, tá, gente? Ó, vai aqui de primeira, que ela é uma pele inteira. É só colocar os dedos ali, pescar, a gema arrebenta, fica com essa pelezinha, joga ela fora e deu. Pronto, só colocar o ovo no bolo, que não vai ficar com aquele gostinho de gema. Agora vou bater. Momento final. Por que eu misturo tudo num bowl? Porque a farinha de milho é muito fininha. Então, se eu colocar no liquidificador, ela já vai começar a absorver os líquidos e dar uma ressecada. Então, a tática agora é a seguinte: colocar o líquido aqui, adicionar o açúcar, canela, fermento, misturar bem, forma e vai pra assar. Tá bem batidinho aqui. Açúcar. 2/3 de xícara de açúcar, tá? Se quiser um pouquinho mais doce, pode colocar mais. Canela. Outro ingrediente que dá pra colocar aqui nesse bolo de milho é erva doce. Também combina. Farinha de milho. Agora é só misturar bem com fouet. Fouet, prazer, batedor de ovo. Quando tudo estiver bem incorporado, é hora de colocar o fermento. Eu estou utilizando um fermento sem alumínio. O fermento não deve ser batido no liquidificador. Coloca no final da receita e só mistura.
A outra dica que eu esqueci de comentar no início é que nenhum dos ingredientes líquidos deve estar refrigerado, porque vai acontecer do bolo de vocês crescer e depois baixar, tá? Então, nunca utilizar ingredientes gelados para fazer bolo. Mistura prontinha. Eu vou utilizar uma forma desse tamanho, um pouquinho maior que o meu palmo. É importante lembrar que não adianta fazer um bolinho pequeno numa forma enorme, ele não cresce. E a minha forma é novinha, então eu nem preciso untar. Mas se a forma de vocês costuma grudar, é só untar com óleo de coco e dá pra jogar um pouquinho de farinha de milho, tá? Hora de derramar. Esse bolinho ficou assando durante 40 minutos a 180 graus. Depois que ficou pronto, fiz o teste do palito, o palito saiu sequinho, eu deixei ele esfriando em cima das grades do fogão. Agora é só tirar da forma esquisita. Hora de cortar esse bolo. E aqui vem um recado pra minha avó especial. Vó, vou colocar a goiabada que tu fez. A goiabada cremosa, porque bolo de milho combina com goiabada. Cheiro de bolo de milho é tudo de bom. E olha, contra os ditados populares, comer bolo quente é bom, né? Então vamos lá. Servido? Que delícia! Eu fiquei com água na boca! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever os conteúdos do Mais Saudável, é muito fácil. É só acessar o canal da Band no YouTube. Você também pode acompanhar pelo Instagram e Facebook. E se você quer me seguir no Instagram, é bem fácil, Laura Medina Saúde. Um ótimo final de semana para você e até mais. Tchau, tchau!